Quero convidar os irmãos à leitura da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1, versículo de 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 30. Nós iremos continuar a exposição da Palavra de Deus, fazendo aqui o desfecho do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 27 a 30. Aleluia! Amém, queridos? Amém. Assim nos diz a Palavra de Deus. A tradução que eu estou usando hoje é a tradução NVI. Assim nos diz. Aleluia! Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, Aleluia! e isso da parte de Deus. Glória a Deus! Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, Glória a já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Os que estão em pé podem tomar o seu assento, por favor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Coragem na batalha. Glória a Deus! Aleluia! Coragem na batalha. Glória a Deus! Queridos irmãos, houve uma intensa perseguição no segundo século contra os crentes da Ásia Menor. Mais precisamente no ano 155 depois de Cristo, sob o reinado do imperador romano Marco Aurélio. Glória a Deus! Aleluia! E havia entre as cidades da Ásia Menor uma cidadezinha chamada de Esmirna. Aleluia! E na cidade de Esmirna havia um bispo por nome de Policarpo. E de acordo com a tradição da igreja e os melhores documentos sobre a história da igreja, Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Glória a Deus! E esse bispo dessa cidade da Ásia Menor, durante 2 ocasiões, ele teve que fugir daqueles que queriam prendê-lo. Glória a Deus! Mas uma certa ocasião, uma certa noite, Policarpo ele teve uma visão. Ele viu o seu corpo em chamas e ele ouviu uma voz que dizia para ele: seja homem. E então Policarpo entendeu que era o propósito de Deus que ele passasse pela via do martírio. Aleluia! E então ele finalmente para de fugir e então ele é capturado pelos soldados romanos e é levado até o procônsul romano chamado Quadratus. Aleluia! Policarpo então ele é trazido diante de uma arena onde os cristãos eram torturados, arrastados por carros, devorados por feras bravias, pisoteado pelos touros,
servindo de alimentação para leões esfaimados. Então Policarpo é levado para uma arena e o procônsul romano, Quadratus, propõe a seguinte coisa para Policarpo. Ele diz para Policarpo: negue a Cristo e reconheça que César, o imperador, é o Senhor. Negue a Cristo e reconheça que o imperador César é o Senhor. E o velho bispo de Esmirna, Policarpo, disse para o procônsul: como eu posso negar o meu rei e senhor? Há 86 anos eu tenho servido. Como posso negar se ele nunca me fez nenhum mal? E então, o procônsul, não satisfeito com a resposta que havia obtido, ameaçou Policarpo dizendo: você não está entendendo. Eu estou dizendo para você que se você não negar a Cristo e não reconhecer que César é o Senhor, você vai ser morto. Nós vamos lançar você às feras. Aleluia. Nós vamos atear fogo em você. E Policarpo, então, respondeu para aquele homem: o seu fogo durará só 1 minuto. Mas o fogo que está reservado para você queimará para sempre. Evidentemente, essa palavra não trouxe ânimo para o procônsul. E ele se encheu de ira e diz: olha, você não está entendendo, eu vou te dar mais uma chance. E ele aponta para os outros crentes que estavam ali prestes a serem martirizados e diz para Policarpo: fora com os ateus. Os crentes, os cristãos, eles eram chamados pelo Império Romano de ateus, na medida em que eles não tinham a mesma religião do Império. Os cristãos não serviam aos mesmos deuses do Império e nem tampouco prestava culto ao imperador, que se autodenominava Senhor e Deus. De natureza, então, que os crentes eram chamados pelos pagãos de ateus. Então, Quadratus diz para Policarpo: fora com os ateus. E Policarpo, então, aponta para os pagãos que estavam na arquibancada e diz: sim, fora com os ateus. Aleluia. E então o procônsul, cheio de raiva no seu coração e vendo que Policarpo não negava a sua fé, ordenou finalmente que ele fosse entregue à morte. Ele ordenou que fossem buscar pregos para pregarem as mãos e os pés de Policarpo no madeiro, mas ele disse: não precisa de cravos, eu não vou fugir daqui, eu vou aceitar o meu destino. E ao invés então de cravos, pegaram cordas para amarrar os seus braços e os seus pés no madeiro. E então eles atearam fogo para queimar Policarpo. Mas a história da igreja diz que no momento em que atearam fogo, veio um vento tão forte que dissipou aquele fogo e de modo que o fogo ficou ao redor de Policarpo, sem contudo queimar um fio de cabelo dele. E o procônsul, vendo que Policarpo não estava queimando, ficou com tanta raiva que puxou então uma adaga da sua cintura e cravou no peito de Policarpo. E a história diz que saiu tanto sangue do coração de Policarpo que apagou o fogo que estava sobre os seus pés. Mas as últimas palavras de Policarpo, bispo de Esmirna, antes do seu martírio, no dia 23 de fevereiro de 155 depois de Cristo,
As últimas palavras, quando ele elevava os seus olhos até os céus, foram as seguintes: Senhor Deus soberano, dou-te graças, porque me consideraste digno deste momento, para que, junto dos teus mártires, eu possa ser parte do cálice de Cristo. Por isso, te bendigo e te glorifico. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo, nesse contexto que lemos, diz que a vocês, ele está falando com a igreja, foi concedido o privilégio de não somente crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Aleluia. Nós não podemos negar a nossa fé em Cristo. Nós não podemos, queridos irmãos, negar a nossa fé, negar o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Que nós possamos aprender com Policarpo, que teve a intrepidez de elevar os seus olhos aos céus no seu último momento e render louvores a Deus, mesmo sabendo que daqui a alguns instantes ele iria morrer. Aleluia. Aqui então, irmãos, nessa sessão de Filipenses capítulo 1, versículos de 27 a 30, Paulo exorta os crentes filipenses a permanecer firmes na batalha pela fé e no Evangelho, mesmo diante das tribulações. Aleluia. Então, Filipenses, capítulo 1, versículos de 27 a 30, Paulo exorta os crentes a permanecerem firmes diante da batalha pela fé no Evangelho. Irmãos, eu sei que a palavra exortar, normalmente, ela carrega uma conotação negativa. Não é isso? Quando nós ouvimos a palavra exortar, o que é que a gente pensa? A gente pensa em exortar como corrigir, sim ou não? Nós temos a ideia de que exortar é como dar uma bronca em alguém. Mas não é isso que exortar significa no original. A palavra exortar no original grego é a palavra parakaleo. Palavra exortar, no Novo Testamento grego, a palavra grega que aparece para exortar é a palavra grega parakaleo. Aleluia. E o que é que parakaleo significa? Entre outras coisas, parakaleo significa encorajar, aleluia, aconselhar, confortar e fortalecer. Aleluia. Então, exortar não é dar bronca em alguém, tá certo? Exortar quer dizer consolar. Exortar quer dizer aconselhar. Exortar quer dizer fortalecer. Exortar quer dizer estar ao lado. É a mesma palavra que aparece para o Espírito Santo, que é paráclito. Veja que a palavra parakaleo é muito similar. Por quê? Porque tem o mesmo significado, de estar ao lado, de estar ajudando, de estar auxiliando. Então, exortar não é dar bronca nas pessoas. Exortar é encorajar. Então, Paulo está aqui encorajando a igreja. Paulo está aqui aconselhando a igreja a permanecer firme diante da batalha. O teólogo Ralph Martin diz que Filipenses capítulo 1, de 27 a 30, está cheio de expressões militares. Por exemplo, estai firmes. Quer dizer o seguinte, está resoluto como os soldados plantados em seus postos. Aparece também a expressão lutando e associa-se com a campanha militar em batalha ou com a arena onde os gladiadores lutavam até a morte. Então, Paulo está falando aqui, irmãos, sobre uma batalha. E diante dessa batalha,
a igreja precisa permanecer firme. A igreja precisa permanecer inabalável. A igreja precisa permanecer sem dar passos para trás, porque a igreja sabe que quer a sua vida, quer a sua morte, vai trazer a glorificação de Cristo. Porque Paulo já havia falado no contexto que viver é Cristo e morrer é ganho. De natureza, que se o cristão morre ou se o cristão vive, Cristo estará sendo glorificado através das nossas vidas. Então, Paulo, ele vai usar aqui, irmãos, nessa perícope, a expressão grega agon. E esse termo designa um combate. Agon, no grego, dá a ideia de uma luta, de uma peleja. E Paulo já havia experimentado isso na cidade de Filipos. Por exemplo, se os irmãos forem em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e no versículo 2, veja o que Paulo vai dizer acerca das lutas que ele enfrentou também na cidade de Filipos. 1 Tessalonicenses 2, 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Repita após mim, por favor. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Diante das muitas lutas. E veja, irmão, quando a Escritura diz que é muita, não é pouca, é muita mesmo. Mesmo diante das muitas lutas, Paulo teve coragem de anunciar o Evangelho. As lutas não pararam o ministério do apóstolo Paulo. As lutas não fizeram com que Paulo retrocedesse, não. As lutas fizeram com que Paulo avançasse. E é por isso que ele fala em certa ocasião, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. E ele diz isso em Filipenses. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Espera aí, irmãos. A palavra alvo no grego é a palavra escopos. E escopos no grego se refere àquela faixa que o atleta está correndo e ele passa aquela faixa. Então Paulo está dizendo, eu esqueço as coisas que para trás ficaram e prossigo para as que estão adiante de mim. E eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo não retrocedia, Paulo avançava. Apesar de termos sido maltratados, xingados, insultados, como vocês são cientes, com a ajuda do nosso Deus, nós não fazemos nada sem a ajuda do Espírito Santo. Nós não fazemos nada sem a ajuda de Deus. É Ele, disse Paulo também aos Filipenses, que opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus. O Evangelho não é de homens. O Evangelho que Paulo prega não é de César. O Evangelho que Paulo prega é o Evangelho de Deus. É as boas novas de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Muito bem. Então Paulo, irmãos, vai citar aqui no versículo 27, na parte A, Paulo vai chamar a atenção da coerência da vida cristã. Então, o primeiro tópico aqui, que Paulo chama-nos a atenção,
é sobre a coerência da vida cristã. Ele diz no versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Aleluia! Aleluia! Dá para dar glória a Deus aí ou não? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Meus irmãos, a palavra cidadania que aparece aí no original é a palavra politeumai. Olha que palavrão, hein? Politeumai. E esse termo politeumai no grego significa ser cidadão. Significa viver como um cidadão. Então, nós devemos lembrar que Filipos era uma colônia romana. Uma espécie de miniatura de Roma. Nas colônias romanas, os cidadãos jamais se esqueciam de quem eram. Eles falavam latim, vestiam-se de vestes latinas e davam aos magistrados títulos latinos. Desse modo, o que Paulo está dizendo aqui é, da mesma forma que vocês valorizam a cidadania romana de vocês, vocês devem muito mais valorizar a posição que vocês ocupam de cidadão dos céus. Se vocês valorizam a cidadania terrena de vocês, muito mais importante do que isso é vocês valorizarem a cidadania divina de vocês. Lembre-se que os crentes, eles estão geograficamente ali, naquele contexto, eles estão geograficamente em Filipos, mas espiritualmente eles estão em Cristo. Vou dizer de novo, os crentes estão geograficamente lá em Filipos, mas espiritualmente eles estão em Cristo. Então o que Paulo está dizendo é, vocês são cidadãos do céu, vocês devem se portar de maneira digna. Vocês devem viver uma vida condizente com a cidadania celestial de vocês. O Dr. Hernandes Dias Lopes disse que a teologia precisa produzir vida. A doutrina precisa desembocar em ética. Os crentes de Filipe, portanto, deveriam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja, quanto fora no mundo. A fé que abraçamos deve moldar o nosso caráter. Irmãos, vou falar, Jesus. Nós não podemos ser crentes somente dentro da igreja. Aleluia! Nós não podemos ser crentes apenas dentro de 4 paredes. Você precisa ser crente aqui, mas você precisa ser crente na sua escola, no seu trabalho, no seu bairro, na sua vizinhança, na sua casa. Né? Eu falo para os irmãos, eu falo brincando, mas é verdade, irmão. Tem crente que na igreja é balá baixou, balá desceu. Mas em casa, desculpa a expressão, é um capeta, um demônio. Nós precisamos, aleluia, viver a vida cristã de maneira coerente. E Paulo encoraja a igreja para viver dentro de um parâmetro, para viver dentro da fundamentação dos princípios da fé cristã. Paulo chama a igreja para viver de maneira condizente com a sua cidadania celestial. Portanto, Paulo encoraja os crentes de Filipos a viverem em coerência com o Evangelho de Jesus Cristo. Juan Carlos Ortiz disse que a vida do cristão é o 5º Evangelho. A página da Bíblia
que o povo mais lê. Precisamos, portanto, viver de modo digno, e Paulo diz, não importa o que aconteça. Aleluia. Independentemente das circunstâncias, independentemente dos ataques, independentemente das tribulações. Enquanto não der glória a Deus, eu não vou parar. Independentemente do contexto, os crentes são chamados a viverem uma vida coerente com o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Irmãos, você sabe o que é que o sal faz? O sal tempera. O sal traz gosto. E digo mais, o sal provoca sede. Será que nós estamos provocando sede espiritual nas pessoas que estão no mundo? Será que nós estamos refletindo a imagem de Cristo? Porque Jesus diz, vós sois o sal da terra e vocês são também a luz do mundo. Será que nós estamos refletindo a glória de Cristo? Ou nós estamos refletindo as nossas vaidades? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ou nós estamos refletindo as nossas preferências, os nossos gostos, o nosso egoísmo. Paulo nos convoca para vivermos uma vida coerente. Ele diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. De maneira digna do Evangelho de Cristo. Muito bem. Paulo vai falar também aqui, irmãos, em segundo lugar, sobre firmeza e unidade. No versículo 27, a parte B, ele diz, quer eu vá e os veja. Lembre-se que no contexto que a gente teve na aula passada, nós vimos que Paulo nutria uma certa expectativa de que ele seria livre, que ele seria liberto da prisão. Então ele diz aqui, quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, ou seja, quer eu permaneça ausente e preso, eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aleluia. Então o que é que ele está dizendo aqui? Quer eu seja liberto e vá se encontrar com vocês, porque eu quero muito isso, ou quer eu fique ausente, preso, e não possa visitar vocês, que eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé no Evangelho. A igreja de Filipos, irmãos, estava enfrentando alguns problemas na área da unidade. A comunhão da igreja estava sendo solapada. Seus membros estavam fazendo a obra de Deus, mas divididos. Tá certo? E é por isso que Paulo aqui convoca para que eles permaneçam firmes em unidade. Ele diz, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículos de 2 a 4, Paulo continua a falar desse mesmo assunto. Ele diz assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Aleluia. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele fala também no capítulo 4, ainda chamando para essa questão da unidade, ele diz no capítulo 4, no versículo de 1 a 3, o seguinte, portanto, meus irmãos, a quem eu amo e a quem tenho tanta saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados.
O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutam ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então, Paulo está tratando dessa questão da unidade. A igreja estava enfrentando problemas na área da unidade, de modo então que aqui no versículo 27, a parte B, Paulo chama a igreja para que eles permaneçam firmes num só espírito e lutando unânimes pela fé do Evangelho. Permaneçam firmes num só espírito. Permaneçam firmes num só espírito. O escritor aos Hebreus já disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé do crente não deve fraquejar, ela deve ser firme. Tá certo? E aqui Paulo fala de permanecer firmes num só espírito. Irmãos, a palavra espírito aqui no grego é a palavra pneuma. É a palavra pneuma. E pneuma possui um significado muito amplo no Novo Testamento. Às vezes pode significar o Espírito Santo. Essa mesma palavra fala sobre o espírito do homem. Aqui nós devemos entender espírito, muito embora exegeticamente possa caber o Espírito Santo aqui, mas o termo aqui que mais se adequa ao contexto é que mente fala que espírito aqui fala de mente, fala de alma, fala do princípio vital do corpo. Então nós devemos entender a palavra pneuma, espírito aqui, como o poder pelo qual o ser humano pensa, sente e decide. Aleluia. O espírito, portanto, aqui é aquilo que nós pensamos, sentimos e decidimos. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está chamando a igreja para haver uma unidade na mente. Portanto, fala de como nós sentimos diante das pessoas e reagimos a elas. Fala das nossas afeições. Não é necessariamente, irmãos, concordar com as mesmas coisas sobre tudo. Não é isso que Paulo está chamando. Mas concordar sobre a centralidade do Evangelho. É ter o mesmo sentimento uns com os outros. Está entendendo? Ter a mesma intenção uns com os outros, a mesma mentalidade uns com os outros. Permaneçam firmes, num só espírito. Num só espírito. Os crentes de Filipos deveriam estar alinhados uns com os outros, com relação aos seus sentimentos, e deveriam ter a mesma mentalidade no que diz respeito ao Evangelho. Tá certo? Nós precisamos, irmãos, ter a mesma mentalidade no que diz respeito ao Evangelho. Tá certo? Não significa que você tem que concordar comigo em tudo, não. Nem eu acho que concordo comigo mesmo 100%. Mas significa que com relação ao Evangelho nós precisamos ter uma mesma visão. E com relação a uns com os outros, o nosso relacionamento precisa ter o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, Paulo vai também falar sobre lutar juntos pela fé evangélica. Lutar juntos. Lutar juntos. Irmãos, a igreja não é um amontoado de pessoas a esmo, sem harmonia. A igreja é o corpo místico de Cristo. E seus membros fazem parte de um todo. E os membros do corpo, eles são interdependentes. É aquela musiquinha lá, eu preciso de você, você precisa de mim, nós de Cristo. É isso mesmo. Cada membro faz parte de um todo. Aleluia.
Você já ouviu aquela expressão de alguém dizer, irmão, a igreja sou eu? Quem já ouviu essa expressão? Todos nós já ouvimos essa frase. A igreja sou eu. A pessoa bate com a mão no peito e faz até barulho. A igreja sou eu. Não, irmãos. A igreja não sou eu. A igreja somos nós. Tá certo? Porque na igreja de Jesus Cristo não tem papa. Na igreja católica, o papa ele é representante da igreja como um todo. Na igreja de Cristo não tem papa. Não é uma pessoa que diz eu sou a igreja, mas é o todo que pode dizer nós somos igreja. Tá certo? Porque ninguém pode ser igreja sozinho. Ninguém pode ser igreja sozinho. Então a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Você já deve ter ouvido alguém também falando, irmão, mas não precisa congregar. Para que congregar? Irmão, se tem uma pessoa que poderia fazer tudo online, esse alguém é Deus. Ele é todo poderoso, ele poderia fazer tudo online. Mas sabe o que ele fez? Ele não decidiu fazer tudo online. Ele enviou o seu próprio filho ao mundo. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós. Então Deus, que é todo poderoso, quis fazer no presencial as coisas. Quem somos nós para querer contrariar, fazer diferente? A igreja precisa estar em comunhão. E só pode haver verdadeira comunhão quando nós nos relacionamos uns com os outros. Então a igreja precisa estar unida. A igreja precisa lutar junto, porque ela faz parte de um todo. Irmãos, dificilmente Deus agirá através de uma igreja fracionada. É muito triste quando a gente escuta alguém dizendo, mas ninguém apoia o meu trabalho. Irmãos, não é o todo que apoia a parte, mas é a parte que deve sustentar o todo. Aqui não tem meu trabalho, aqui tem o trabalho de Deus. Nós estamos fazendo tudo para Ele. A glória é dele. O louvor é para Ele. Independentemente de quem prega, de quem ensina, é Cristo que é exaltado. Então, nós precisamos lutar juntos. Não entre si, mas lutarmos juntos pela fé no Evangelho. Portanto, a igreja avança junto, luta junto, ora junto, prega junto. Irmão, se você possui um espírito individualista, isso quer dizer que você realmente não entendeu o que significa ser cristão. Se você acha que pode viver uma vida espiritual individualizada, você não entendeu o que é ser cristão ainda. Não, pastor, meu ministério é ministério próprio. Eu não tenho igreja, eu não tenho pastor. Tem muito crente por aí assim, irmãos. Vivendo igual um saco de batata. Não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem aderente, não tem parente, não tem nada. Experimente tirar um dedo do seu corpo para ver o que acontece. Ele vai apodrecer. A igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar em comunhão. E nós precisamos ter essa consciência de que fazemos parte de um todo. Então, a gente deve orar junto. Glória a Deus. Aleluia. Nós devemos pregar junto. Louvar a Deus junto. Interceder junto. Fazer visita junto. Evangelismo junto. Porque nós fazemos parte de um todo. Muito bem. Irmãos, união, eu botei uma imagenzinha aí. A união não só faz açúcar, né? Tem aquela marca de açúcar União aí, que vocês estão vendo no slide aí. Mas a união não faz só açúcar, a união faz a força. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso de você. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso de você.
Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Aleluia. Você diz, mas você é um pastor? Mas muitas vezes a gente sendo pastor, a gente precisa de uma palavra. Aleluia. Pastor é gente, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A gente precisa da oração da igreja. Veja que em Filipenses isso é comum. Paulo está orando pela igreja, mas a igreja está orando por Paulo. Paulo não é orgulhoso, ele roga para que a igreja ore por ele mesmo, porque ele sabe que ele precisa da igreja e que a igreja também precisa dele. Muito bem. Então Paulo diz aqui, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ali está a imagem, não sei se dá para ver a ovelha ali no meio das águas, mas ali tem a imagem de um homem dando suporte para outro homem, resgatando ali a ovelha que está caindo num precipício ali, numa cachoeira de águas. Então é mais ou menos isso. Nós precisamos um dos outros para fazermos a obra de Deus. O teólogo e exegeta Gordon Fee, ele diz que a expressão que aparece aqui em Filipenses 1:27, viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, pressupõe que o Evangelho tinha um conteúdo ético conhecido e que a ambição egoísta, vaidade, queixas e disputas, por exemplo, não está de acordo com a cidadania celestial, já que não refletem o caráter ético do Evangelho. Então, o que é que esse teólogo está dizendo ali? Que disputa, irmãos, queixa, ambição egoísta, nós nos vangloriarmos e queremos nos exaltarmos sobre os outros, nada disso corresponde ao caráter ético do Evangelho. Ao contrário, nós lemos nessa carta de Filipenses que Jesus esvaziou a si mesmo e se fez um servo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então o caráter do Evangelho não é egoísmo, mas é esvaziar a si mesmo em benefício do outro. Então, em terceiro lugar, Paulo também menciona aqui no versículo 28, para que a igreja não se deixe intimidar. Não se deixe intimidar. Veja comigo aí no versículo 28. Aleluia. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Irmãos, aqueles está aqui no singular ou no plural? No plural. Não é aquele que está escrito aqui, é aqueles, sim ou não? Significa que aqueles que vão tentar se opor à igreja vai ser muita gente. Vai ser muitos inimigos. Não são poucos opositores, são muitos, eles são numerosos. Mas apesar disso, Paulo disse, não se deixe intimidar. Aleluia. Eu vi um aleluia ali. Embora os opositores sejam muitos, ele diz, não se deixe intimidar. Aleluia. Para eles isso é sinal de perdição ou de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. A palavra, irmãos, que aparece aqui no grego para intimidar, é a palavra grega pitromenoi. E ela aparece frequentemente no Novo Testamento na voz passiva, como tendo o sentido de estar apavorado. Ou às vezes ela aparece com relação a cavalos assustados. Então o que Paulo está dizendo? Vocês não devem se intimidar, vocês não devem ficar apavorados.
Por quê? Porque embora os opositores sejam muitos, o fato deles oprimirem vocês, oprimirem a igreja, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês é de salvação. Irmãos, Paulo tinha certeza que os crentes de Filipos não explodiriam em desordem sobre a perseguição e a pressão que eles estavam enfrentando. Ele planta no coração dos crentes a certeza escatológica da salvação. É por isso que Paulo declarou, e nós falamos isso na aula anterior, que morrer é ganho. Pois morrer é deixar o corpo para estar presente com Cristo. Aleluia! Os crentes, portanto, não devem se intimidar com nada. Eles reconhecem que os adversários podem até matar o corpo, mas Deus ainda permanecerá e o seu reino é para sempre. Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 26, não temeis os que matam o corpo, porque eles não podem matar a alma. Os que perseguem a igreja podem até matar o nosso corpo físico, mas eles não podem impedir a nossa salvação escatológica. Eles podem atacar a nossa reputação, mas eles não podem apagar o nosso nome do céu. Eles podem nos esbofetear, mas eles não podem arrancar a nossa coroa que nós temos lá no céu reservada. Aqueles que perseguem a igreja podem ferir o nosso corpo. Se feriram o nosso Senhor, o que é que vão fazer da gente? Mas eles não podem arrancar a nossa certeza de salvação. Perseguir a igreja só trará destruição aos opositores, mas para os crentes manifestará a sua salvação, justificação, e isso procede da parte de Deus. O teólogo Ralph Martin comenta que aqui Paulo não diz quem eram esses adversários da igreja. Certamente não eram crentes, pois o destino deles, como nós vemos, era a destruição. Até mesmo a perseguição da igreja vem da parte de Deus. Paulo diz aqui, e isto da parte de Deus. A palavra isto aqui no grego é tuto. E esse termozinho aqui, tuto, se refere ao episódio todo da oposição. Ou seja, encaminhando os inimigos à destruição e a igreja para a salvação escatológica. Em ambos os casos, quer na destruição dos ímpios, quer na salvação da igreja, isso corresponde ao propósito de Deus. Então Paulo diz, não temam os opositores. O que para eles é sinal de destruição, porque eles serão destruídos, eles serão punidos, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Muito bem. Mas em quarto lugar, para a gente encerrar, Paulo diz sobre o privilégio de sofrer por Cristo. O privilégio de sofrer por Cristo. Você está preparado para sofrer por Cristo? Aleluia. Você está preparado para sofrer por Cristo? Paulo diz no versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. A igreja de Filipos estava, irmãos, enfrentando uma ameaça interna e uma ameaça externa. Qual era a ameaça interna? A quebra da comunhão. E qual era a ameaça externa? A perseguição. Os crentes de Filipos estavam sendo perseguidos. Tá certo?
Mas Paulo os encoraja, os exorta a trabalharem unidos e a enfrentarem os adversários sem medo. Padecer por Cristo, irmãos, é uma dádiva, é um privilégio. Paulo diz a vocês, foi dado o privilégio. Então, se o mundo persegue a igreja, isso quer dizer que você é um privilegiado, tá certo? Porque na perspectiva espiritual, ser perseguido por amor a Cristo é ser feliz. É tudo o contrário. Os princípios do reino de Deus é diferente dos princípios do mundo. Quando você pergunta para uma pessoa o que é ser feliz, a pessoa que está lá no mundo, ela vai dizer, ser feliz é ter um monte de dinheiro. Aleluia. Ser feliz para mim é pegar a mulher que eu quero, é ter quantos carros eu quero, isso é ser feliz. Aí Jesus diz assim, bem-aventurados, ou seja, felizes são os que choram. Pô, já começou de cabeça para baixo. Ser feliz para Jesus é uma pessoa que chora. Aí Jesus diz feliz também, aí você pergunta para o mundo, quer ser feliz? Ele diz, ser feliz é ser rico. Aí Jesus diz assim, felizes são os pobres de espírito. Ué, a palavra pobre no grego é a palavra pitokos. E a palavra pitokos dá a ideia de um mendigo. Alguém que não tem nem o básico para se sustentar, ou seja, pitokos é alguém que precisa da ajuda dos outros para sobreviver. Sabe o que Jesus está dizendo? Que feliz é quem sabe que depende da graça de Deus. Esse é feliz. Aleluia. Feliz não é quem se acha o bambambam, não. Feliz é quem sabe que precisa da graça de Deus. Esse é feliz. Então, os princípios do reino de Deus é totalmente diferente dos princípios do mundo. Sofrer por amor a Cristo é um privilégio. Sofrer por amor a Cristo é uma honra. E talvez a gente precise ouvir aquilo que Policarpo escutou. Seja homem, seja mulher, não temas diante das circunstâncias. Não temas diante dos adversários, eles são numerosos, é verdade. Mas se nós vivemos para a glória de Deus. E se nós morrermos, ainda assim é lucro, porque morrer é estar presente com Cristo. Aos crentes foi concedido não somente crer, mas padecer por Cristo. Enquanto a teologia coaching, que é o filho mais novo da teologia da prosperidade, diz que nós somos o ponto fraco de Deus. Já ouviu essa expressão? Que nós somos o ponto fraco de Deus? Paulo mostra que a verdadeira marca distintiva do crente é a cruz. Aleluia. A marca distintiva do crente, irmãos, é a cruz. A teologia do coaching, a teologia da prosperidade diz assim, se você sofrer, quer dizer que Deus não é com você. A teologia da prosperidade e a teologia coaching diz assim, a prova de que Deus não é com você é que nem dinheiro você tem. É isso que eles dizem. Mas se a gente for olhar o Novo Testamento e a Bíblia, quem vai passar por esse crivo? Jesus nasceu numa estrebaria. O túmulo que ele foi sepultado não era nem dele, era um túmulo emprestado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, irmãos, eu sei passar abundância e sei passar necessidade. Eu sei viver escassez, eu sei viver o perigo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Se o sinal que Deus está com a pessoa é ela ter dinheiro, então Deus não estava com Paulo. Então Deus não estava com os apóstolos. Então Deus não estava com os crentes que tombaram nas arenas. Então você veja que ter dinheiro ou não ter, ou ter prosperidade material ou não,
não é o distintivo de um cristão. O distintivo do cristão é a cruz. É a cruz. Paulo disse isso em Gálatas, não é? Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo, aonde você está? Paulo respondeu, eu estou crucificado com Cristo. Então olhe para o seu vizinho e diga para ele, irmão, o seu lugar é na cruz. Eita! Aleluia! O seu lugar é na cruz. Irmãos, o diabo vai fazer de tudo para tirar você da cruz. Mas não saia da cruz. Permaneça na cruz. Permaneça negando o seu eu. Permaneça vivendo a vida de Cristo. Porque essa é a marca distintiva do crente. É a cruz. O sofrimento, irmãos, pela causa do Evangelho, não é nada menos do que um dom da graça de Deus. A vocês foi concedido, Paulo diz, foi dado. Dado como um presente. Dado como uma dádiva, como o próprio nome já sugere. Foi uma entrega, foi um presente, foi uma dádiva. Não somente a fé de vocês em Cristo, mas também padecer por Ele. Não podemos esquecer, irmãos, não podemos esquecer que o nosso Deus possui cicatrizes. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus possui cicatrizes. Se o nosso Deus possui cicatrizes, o que é que você espera da sua vida? Aleluia. Uma colônia de férias? Glória a Deus. Ou talvez um mar de rosas? Glória a Deus. Aleluia. Ou você é aquele crente que ora sabor de mel, mas esquece que junto com o mel as abelhas vêm junto também? Ou você é aquele crente que a cruz é de isopor e ainda tem as rodinhas para ajudar a empurrar, porque ele não pode sofrer. Ele, não, seu irmão, pastor, eu não posso sofrer. Irmãos, se Cristo sofreu, se Cristo foi perseguido, se Ele foi maltratado, se Ele foi escarnecido, se Ele foi cuspido, Glória a Deus. Aleluia. o que será desse pigmeu? Aleluia. O que será de nós que somos pecadores? Se Cristo, sendo Deus, padeceu sofrimentos indizíveis, o que dizer de nós? Se o Senhor sofreu e foi humilhado até a morte, morte de cruz, o que dizer dos escravos? Se o mundo odeia a Cristo, o mundo odeia a igreja porque o mundo odeia a Cristo, irmãos. Aleluia. O mundo nos odeia porque o mundo odeia Cristo. Os cristãos são a comunidade que está na contramão do mundo. Eles são perseguidos e estão no mundo hostil. Se você não está sendo perseguido de alguma forma, você tem que rever o cristianismo que você está vivendo. Porque se nós queremos ser leais a Cristo, a gente ganha uma briga com o mundo. Tá certo? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tá certo? Então, se você quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Cristo. Glória a Deus. Seguir a Cristo é arranjar briga com o mundo. Tá certo? E é por isso, irmãos, que os vencedores, que é o título dado aos crentes, se você for lá em Apocalipse, várias vezes vai aparecer essa expressão, sim ou não? Apocalipse capítulo 2, várias vezes vai aparecer essa palavra vencedores, atribuída aos crentes. Ao vencedor, concederei uma parte na cidade do meu Deus. Ao vencedor, concederei que se assente comigo no meu trono.
Isso está escrito ou não? Ao vencedor, eu darei a ele um novo nome, uma pedra branca, com o seu novo nome. Ao vencedor, toda hora a Escritura está falando do vencedor. Por quê? Porque esse é um título dado aos crentes fiéis a Cristo. Os vencedores, irmãos, literalmente, são aqueles que vencem dores. Aleluia. Vencem dores. Aí você quer ser vencedor e não quer vencedor nenhuma? Como é que vai ser isso? Hã? Ah, pastor, eu quero ser vencedor. Primeira perseguição, ele quer largar Jesus. O pastor esqueceu de dar paz do Senhor para ele, passou, não vamos lá para a igreja. Ah, eu perdi o emprego, pastor, não vou lá para a igreja. O que é isso, irmãos? Vencedor é aquele que vence as dores. Vencedor é aquele que permanece fiel a Cristo, independente da circunstância. Deixa eu dizer um negócio para vocês. O que distingue crente de descrentes não são as consequências temporais, mas é o fundamento. Vou dizer de novo. O que distingue crente de descrente não são as consequências materiais e temporais, mas é o fundamento. Jesus disse que um homem, ele edificou uma casa sobre a rocha e o outro homem edificou a casa sobre a areia, tá certo? Mas veio a chuva, os rios transbordaram e bateram com ímpeto contra aquelas casas. A casa que foi construída na rocha permaneceu inabalável, mas a casa que foi construída na areia caiu. E o texto diz, e foi grande a sua ruína. Irmãos, só choveu na casa que foi edificada na rocha? Ou só choveu na casa que foi edificada na areia e na rocha, não? Não. Choveu para as duas casas. Então o crente e o descrente, ambos, enfrentam a fila do banco. Tanto o crente quanto o descrente tem que pagar boleto. Ou só eu que pago o boleto e você não? Tem dia que a gente tem que jogar uns para cima e escolher qual que a gente vai pagar, né? O que distingue crente de descrente não são as consequências materiais, mas é o fundamento. O nosso fundamento é Cristo. E o mundo tem um fundamento frágil. Eles edificaram sobre areia. Então o vencedor é aquele que vence as dores, vence as tribulações. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, irmãos, já estamos encerrando. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33 a 40, fala sobre os heróis da fé. É o finalzinho da galeria dos heróis da fé. E olha o que é que o escritor aos Hebreus vai dizer. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha, a mesma batalha que Paulo está falando aqui em Filipenses, se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados. Ué, mas eles são vencedores, sim ou não? Mas alguns foram torturados. Pela fé venceram, mas foram torturados alguns. Então a teologia da prosperidade aqui já está lascada, né? Eles venceram, mas foram torturados. Outros, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, como Paulo. Foram apedrejados, cerrados, como Isaías foi.
tentados. Dá para dar glória a Deus aí ou não? Mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Desamparados. Aflitos e maltratados. Pastor, que texto é esse? Está na Bíblia. Dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno dessas pessoas. Aleluia. Eles viviam errantes pelos desertos. Andavam pelos montes. Pelas covas. Pelas cavernas da terra. Não, pastor, eu só quero hotel 5 estrelas. Eu só vou pregar se vier me buscar de carro importado. Aleluia. Como esses pregadores por aí que tem por aí. O pastor lá do Rio Grande do Norte, amigo meu, mandou buscar um desses pregadores famosos aí para pregar num congresso. E porque o pastor mandou buscar ele de Fiat Uno, ele não queria entrar dentro do carro. Mandou ligar para o pastor e falar, não tem como entrar nesse carro não. Que carro importado Jesus usava para pregar? Irmãos, eu não estou dizendo que se Deus der graça e condições para a pessoa, não estou dizendo que ela não deva ter, não. Se foi conquistado com um trabalho honesto, glória a Deus por isso. O que eu estou dizendo é que essa não é a marca principal do crente. O crente pode ter ou pode não ter. O que ele não pode deixar de ter é a salvação, tá certo? O que ele não pode deixar de ter é Cristo na vida dele. Muitas vezes, eles deram testemunho da fé, mas nem alcançaram promessas, diz o texto aqui em Hebreus. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todos estes que foram cerrados, perseguidos, maltratados, que viviam em montes, em cavernas, eles são chamados aqui no texto de vencedores. Eles venceram pela fé. Eles venceram pela fé. Paulo diz, irmãos, para a gente encerrar, que ele carregava em seu corpo as marcas de Jesus. Paulo diz que ele carregava em seu corpo, quando ele escreve aos Gálatas, ele carregava em seu corpo as marcas de Jesus. Ele diz em Gálatas 6,17, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. As marcas do sofrimento de Cristo também eram as marcas do apóstolo Paulo. Veja que a questão aqui não é que marca de carro você tem. Não é qual marca de roupa você utiliza. Mas é a marca do Deus que você serve. O nosso Deus não é Mamon. O nosso Deus não é Baal. O nosso Deus não é Aserá. O nosso Deus é Cristo. E é sobre as marcas dele que nós devemos nos importar. É se as marcas dele estão em nós. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Jesus diz, irmãos, em Mateus capítulo 5, no versículo 11, ele diz, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem. Irmãos, você já sofreu xingamento? Por ser crente? Você já foi insultado por amor a Cristo? Os crentes foram insultados de várias formas ao longo da história da igreja. Os crentes eram acusados, às vezes, de serem canibais. Você sabia disso? Que os crentes já foram acusados de serem canibais? Porque durante a ceia, os crentes afirmavam que estavam se alimentando do corpo e do sangue de Cristo. Então os ímpios, os pagãos,
Inventaram calúnias contra os crentes, dizendo que eles sequestravam crianças para comerem a carne das crianças. O que é isso? Insulto. Acusações. Tá certo? Jesus disse que se você está sendo insultado por causa dele, você é um bem-aventurado. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos insultarem, e perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ele diz no versículo 12, alegrem-se. Eu já falei para os irmãos que a alegria é o tema da carta de Filipenses. Essa carta é a carta da alegria. Toda hora Paulo está dizendo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Completem a minha alegria. Regozijai-vos, se alegrem. E Jesus disse que se você é perseguido, caluniado por causa dele, você deve se alegrar por isso. Não que o crente seja alguém que ama sofrer. Não. Mas se for necessário sofrer por amor a Cristo, nós devemos nos alegrar. Aleluia. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa aonde? No céu. A nossa recompensa não está nessa terra. A nossa recompensa está no céu. A nossa terra é o céu. Aleluia. A nossa herança é o céu. A nossa pátria é o céu. E a nossa recompensa está nos céus. É grande essa recompensa. Não é pequena, é grande. A recompensa de vocês no céu. Aí Jesus diz assim, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Talvez esteja falando de Isaías, que foi cerrado ao meio. Talvez esteja falando de Jeremias, que foi lançado no calabouço. Ou será se está falando do profeta Ezequiel, que perdeu esposa e não pôde nem lamentar por sua mulher que perdeu? Ou talvez está falando de Moisés, que lutou com aquele povo 40 anos no deserto, e Deus disse assim, até aqui você vai, Moisés, agora você não vai mais adiante. Ou será que está falando de Abraão, que creu contra a esperança? Que teve que mudar de cidades quando estava sendo perseguido. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então Jesus está dizendo que se a gente é perseguido por amor dele, nós somos um bem-aventurado. Nós somos felizes. Veja, Jesus não está dizendo, irmão, que feliz e bem-aventurado é todo tipo de pessoa que passa por perseguição, não é isso. Pois então, se fosse diferente, os falsos profetas iriam se vangloriar quando estivessem passando por tribulações. Jesus disse que vocês são bem-aventurados se vocês sofrerem por minha causa. É por ter uma vida justa. É por ter uma vida que corresponde à vida de Cristo. Se você for perseguido por isso, aí sim você é um bem-aventurado. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aleluia. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. Vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. Aleluia. A igreja estava passando o mesmo combate que Paulo. E é por isso que Paulo chama todo mundo para viver em unidade.
Vocês estão passando o mesmo combate. E se é o mesmo combate, então parem de brigar uns com os outros. Parem de disputar uns contra os outros. Mas andem de mãos dadas. Porque vocês estão lutando a mesma luta que eu estou lutando. Vocês estão enfrentando a mesma batalha. Nós temos inimigos comuns. Aleluia. E vocês ouvem. Vocês me viram enfrentar todos esses combates. E agora ouvem que ainda enfrento. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé comigo nessa noite. A vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra. Palavra que não é minha, palavra que é poderosa em si, porque é palavra de Deus. Guarda, Senhor, a Tua igreja nessa noite. Que possamos, Pai, estar firmes, tendo coragem na batalha, não retrocedendo diante das lutas, mas avançando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Dissipa, Senhor, toda disputa, dissipa, Senhor, todo ressentimento, toda amargura, tudo aquilo que tem tentado solapar a Tua igreja, tudo aquilo que tem tentado atrapalhar a unidade da Tua igreja. E que nós possamos caminhar firmes no Senhor, num só propósito, num só espírito, numa só fé. Que nós esqueçamos, Pai, as miudezas, que nós esqueçamos as coisas pequenas que nos diferenciam e que nós atentemos para as coisas mais importantes, para a centralidade e a simplicidade do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, esta igreja. E continua, Senhor, abrindo a porta da palavra para que a Tua palavra seja exposta neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus os abençoe em Cristo Jesus.